E como combinado, como já falamos anteriormente, temos mais aula do Saeb. Saeb. E foi tão combinado que foi combinado. Não, a gente já falou, não, já vamos no mesmo perfil, né? Vamos com a mesma roupinha, que deu tudo certo. Sabe o que eu percebi na aula 36 e na aula de hoje? É que, inclusive, o sapato também veio. É mesmo, né? Isso aí não vou ser sincero, o sapato a gente ainda não combina, não, mas o negócio da sintonia tá tão grande que até quando a gente se encontra, fala, uou, até o sapato, né? É verdade. Não, mas é legal. Aqui a gente faz esse combinandinho pra gente ficar, né, de maneira mais harmônica e mais lindos pra vocês. Precisa ser alinhado, não é? E agora, depois de termos relembrado, né, de algumas funções, função afim, função quadrática, função exponencial, depois de termos feito essa lembrança, precisamos falar do Saeb. Por quê? Porque o nosso pensamento, como diz, né, o nosso foco é você. O nosso foco é você se sair bem no Enem e no Saeb. Principalmente porque, assim, eu acho muito distante sair notícias tipo assim, estado de Rondônia foi destaque no Enem, com notas muito boas. Estado de Rondônia, né, foi destaque com notas não boas no Saeb. Ué, como assim? Como que os mesmos alunos do terceiro ano que vão bem no Enem não vão bem no Saeb? Como é que pode não isso? Não dá, né? Tem uma coisa errada, algo de errado, né? não está certo. Não, mas os nossos alunos da mediação vão bombar no Saeb, porque a gente está trabalhando com vocês para isso, né? Então vem com a gente, a aula de número 41, e a gente vai trabalhar mais um pouquinho nesse assunto. Olha lá! Falando então do Super Saeb, a gente vai com vocês fazer conteúdos, né? Lembrar, recordar e fazer atividades de conteúdos de matemática que são aplicados no Saeb. Essa é a aula de número 41. E eles já sabem o que é o Saeb, né? Isso, vem com a gente aqui, vamos só recordar, né? A gente já sabe que é um sistema que avalia a educação básica, a nível nacional, né? E quem faz essa prova são os finais de segmentos, né? Agora, o que eu não sei se eles sabem, né? Eu não sei se vocês já sabem, mas alguns lugares já foram visitados, né? Ou muitos lugares já foram visitados pela nossa equipe, e até tem uma surpresinha para vocês, tá? Pode ser que, de repente, brote aí na escola de vocês, né? Pro terceiro ano, ou eu, ou ela. Ou eu, ou ele. Porque os dois falaram assim, olha, os dois não dá. Os dois juntinhos é meio difícil pra gente conseguir sair daqui de Porto Velho City, mas quem sabe um de nós pode chegar até vocês, Sabe né? por quê? Uhum. Dá um clique pra saber por quê. Porque nossa meta é você. Eu acho que tem que tirar outra foto. Vamos lá, o diretor olha pra nós. Diretor. Alô? Aqui, vamos tirar uma foto? Eu vou pegar aqui o Saeb. Deu! Olha aí, aqui nós estamos nos prints, né? Porque a gente precisa registrar que estamos trabalhando, que a nossa meta é você. Então, quando a gente fala de Saeb, a gente já sabe que as questões são semelhantes às do Enem, né? Só que a gente percebeu, nosso amigo aqui vem já, né, com essa carinha, mas a gente percebeu que tem um padrão mais direto, assim, né? Já papum, né? Já não floreia tanto. O Enem ele dá uma floreada, às vezes... Conta uma história, né? fala... Isso. Tenta tirar o foco do aluno, né? Aqui não, aqui o Saeb é mais direto. Por quê? Porque o Saeb divide a prova ali, português, interpretação, tal, análise de texto, gramática e matemática. Ele quer saber se você está saindo da escola sabendo as operações básicas, sabendo resolver aquilo que você foi disposto ali para você. Então isso é básico. Já o Enem, ele tem um caráter mais classificatório, porque o Enem está te classificando para um curso superior. E de acordo com a sua classificação, você pode escolher o curso que você quer. Então, aí já é um negócio mais assim, né? Tal, tem aquele pesozinho. Certinho. E a gente viu qual foi a estrutura, por onde perpassa a nossa avaliação, né? Começa aqui com 2 anos, né? 3 anos na creche, e vai até alguns com 18, alguns com 17, outros dão uma prolongadazinha por vários fatores, né, que são fatores que acontecem mesmo, dá uma prolongada a mais, mas tudo bem. Mas por enquanto, a nossa meta é você, aluno. Hora da prática, vamos. Vamos praticar questões do Enem junto com vocês. A gente vai fazer a leitura, a interpretação e a solução. Olha lá, na telinha, mais uma. Uma empresa
gasta 1,5 quilos de açúcar por semana para cada 7 empregados que tomam cafezinho e suco durante a jornada de trabalho. Eu, cafezinho, jamais. Nesse caso, se essa empresa gasta por semana 9 quilos de açúcar para adoçar cafezinho e suco para seus empregados, então a quantidade de empregados da empresa que toma um cafezinho e suco é igual a... não. Regra de 3 simples? Não. Não. É sério? Não, e essa aí não precisa nem de regra de 3, na verdade, né? Porque o 9 1,5 é múltiplo, né? A gente pode pensar assim, então é só a gente fazer um raciocínio lógico. Mas, pela regra de 3, também se resolve. Então, e as opções são 11, 42, 53, 63 ou 17 empregados. Vamos lá? Vamos. Para 1,5 kg de açúcar, 7 empregados. Então, para 1,5 kg... Ops. Pegar a canetinha. Tarará. Para 1,5 kg de açúcar, esse aqui é os quilos de açúcar, né? E aqui os empregados. Isso querendo fazer por regra de 3, né? Mas a gente pode fazer de maneira diferente, né? Aí ele disse que se a empresa gasta 9 quilos, quantos empregados temos? Isso. Então, para 9 quilos, X empregados, certo? Aqui é a famosa tabelinha, né? Que a gente monta assim com os alunos. Precisa fazer dessa forma? Não, você faz do jeito que você achar melhor. Beleza. Mas essa regra de 3 é direta ou é inversa? Bom, se aumentou a quantidade de açúcar, é porque tem mais funcionários no cafezinho. Então aumenta o quilo de açúcar, a quantidade aumenta os empregados. Então ela é direta, né? Diretamente. Então, 1,5 está para 9, assim como 7 está para X. Temos que multiplicar cruzado. 1,5 vezes X. 1,5x. 7 vezes 9? 63. 63. De cara a gente achava que 63 não é, né? Porque a gente precisa ainda dividir 63 por 1,5. 1,5. Quanto temos então? 42. A gente podia fazer pelo raciocínio lógico, né? Porque o que o 1,5 fez para chegar no 9? Multiplicou por 6. Ó, multiplicou por 6. Se multiplicou por 6 aqui, multiplica por 6 aqui. 6 vezes 7? 42 também, né? Então, a alternativa correta é a letra B. Muito fácil, né? A gente faz aí pela regra de 3 e dá tudo certo, né? A regra de 3 resolve muita coisa, a gente já viu no Enem e no Saeb, olha aí. E sabe o que eu fiquei pensando agora? A regra de 3, eu lembro que até 2017, você conversava com os alunos concurseiros de Enem, que faziam Enem assim várias vezes, e falava bem assim, professor, mas na prova do Enem aí, titubeou, pensou, regra de 3 resolve. E, né, vamos ver como é que vai ser essa nova estrutura 2023. Mas até 2017, antes da FGV assumir, muita coisa saía com regra de 3. É, verdade. Não que não resolva também agora, mas já é um pouquinho mais assim, diferenciado, né? Essas últimas provas agora estão mais diferenciadas. Mas a regra de 3 ajuda muito a resolver problemas. Isso mesmo! E claro, né? Muito simples essa, então a gente vai fazer outra, né? Temos 7 de novo, mais 7 para fazer, então vamos lá, mais uma, dá um clique aí, vamos lá! Pela figura abaixo, é possível perceber que as alturas do edifício e do hidrante são respectivamente 30 metros e 1,5 metro. Se a sombra do hidrante mede 50 centímetros, quanto mede a distância do prédio ao hidrante em metros? Tá, como fala a figura abaixo, vamos mostrar a figura, Vamos né? botar a figura. A figura é essa, né? Então, o hidrante 1,5 m, o prédio 30. E aí eu tenho que a distância de um determinado ponto até o hidrante é 50 centímetros. A pergunta é qual é o valor da distância do prédio até o hidrante. Então, eu já sei de uma coisa. Não é a mesma altura da sombra, não é o tamanho da sombra, né? Não é menos, né? Tem que descontar. É 50 centímetros menor que a sombra. Então, mas vamos calcular. Mas é semelhança de triângulos, não é? Aí a gente calcula o todo. Na verdade, esse X aqui, ele tinha que encontrar os 50, né?
Tinha que ser assim, até né? no meio ali, Isso, porque aqui é o encontro da informação. Ficou um espacinho ali que... Eu creio que é porque como ele botou a figura ali no meio, né? Ele mas mesmo assim, né? Ó, a gente achando defeito na prova do Saeb, né? Mas, enfim. Vamos lá, vamos fazer por semelhança de triângulos, então? Então, quando a gente tem o triângulo grande, aí a gente tem... acho que eu estou fazendo muito grande, não vai ter onde resolver, né? Vamos dar uma melhorada aqui. O triângulo grande e temos o pichuchuquinho, né? Beleza. O pichuchuquinho aqui, ó, é o do hidrante aqui, vamos né? deixar tudo em centímetros? Vamos, né? Então, vai ficar 150, isso, 150 centímetros aqui, e 50 centímetros aqui. E o grande tem 3 aqui em centímetros, então... vamos deixar em centímetros. Vamos botar tudo em centímetros, 3.000, né? 3.000. 3.000 centímetros aqui. E vamos colocar o Y aí, né? Depois a gente desconta 50. Isso, depois a gente tira 50, vamos botar um Y aqui? Isso. E vamos fazer a semelhança de triângulos que a gente resolve por razão e proporção. Né? A altura do grande... 3.000. Está para a altura do pequeno, pode 150. ser? Né? Assim como a base do grande, que é a Y, sombra, né? está para a sombra, base do pequeno. Beleza. Beleza? Podemos, então... fazer... cortar os zeros, acho que fica fácil, né? Do 3.000 com 150? Aqui, né? Isso. Beleza, melhorou, né? 15 vezes Y, 15 Y. Agora vamos multiplicar cruzado, tá? Isso. 3.000 vezes 50, 3 vezes 5? 15. Quantos zeros temos? 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, Y vai ficar 15.000 dividido por 15. E aí, 15.000 dividido por 15 vai dar quanto? Isso, não precisa nem mudar de cor, né? Vai dar 1.000. Então, aqui está em centímetros, né? Isso. Tem as alternativas ou essa não? Não, né? Essa não tá... tem. Tá aqui, ó, as alternativas aqui, ó, Até tem as opções. As alternativas estão em metros, né? A pergunta é em metros. A gente está trabalhando em centímetros, mas a gente faz uma voltinha aí, né? Porque dá para transformar agora em metros já, né? Então, sabendo que tudo aqui é 1.000, agora a gente sabe, né? Então, a gente sabe que todo esse espaço... é 1.000. É 1.000 metros. Então a distância X que ele quer lá é 950. Isso. Não é 950? É isso, 950 é o nosso X. O nosso X vai ser o 1.000 menos o 50. Então, aqui nós temos 950. Em metros, 9,5. A alternativa correta é a letra E. Essa é boa também. É boa também. Essa aqui já exigiu um pouquinho mais de conhecimento, né? Semelhança de triângulos, tinha um dentro do outro. Essa aqui tem uma... É que nem a gente falou dos níveis, né? Temos níveis aí fácil, médio e difícil. E essa daqui mas também não é difícil, não. Está associado com o que vocês estudaram em física também, na questão das sombras. Né? Porque eu podia imaginar assim, o prédio, a sombra, então a altura do prédio está para a altura do hidrante, assim como os tamanhos das sombras estão com relação. É uma relação de proporção, uma proporcionalidade, que não deixa de escapar de um pouco da regra de 3. Certo? Muito boa. Legal, né? Vamos pra frente? Vamos mais uma? Porque aqui a gente não deixa o tempo parado. Vai lá! Mais uma agora, falando um pouquinho sobre plano cartesiano. Isso. Vamos ver. Marcos é arquiteto e projetou um novo bairro sobre um plano cartesiano. Ele posicionou numa mesma rua a escola no ponto A, 2 e 3, e o posto de saúde no ponto B, 3 e 5. E a pergunta é: qual é a equação da reta que representa essa rua? Olha só que coisa bacaninha. Equação da reta que representa essa rua. Geometria analítica, estudamos um dia desse, né? Né? E ele disse que o ponto A, 2 e 3 e o posto de saúde no ponto 3 e 3 e 5 foi as posições, né? Isso. E faz parte de uma mesma reta. Uma mesma reta. Porque está na mesma rua, se está na mesma reta, está na mesma rua, né? Beleza? E aí temos aqui as opções de equações. Né? Da reta. Isso. Então a gente pode usar... Usar matriz? Dá para usar matriz. Ou calcula o coeficiente angular e escolhe um ponto qualquer. Também. Pode ser, né? O coeficiente angular é dado por... YB menos YA. É a variação. A variação, né? Então, do X e do Y. Ó, o nosso Mzinho, lembra? O nosso coeficiente angular vai ser a variação do X pela... Do Y pelo X, né? Isso. Então, vamos dizer Y do B menos o Y do A, dividido pelo X do B menos o X do A. Podemos fazer por aqui. O Y do B, 5, né? O Y do A, 3. Dividido pelo o X do B, 3. O Y do A, 2. O X do A, 2. 5 menos 3? 2. 2. 3 menos 2? 1. 2 por 1?
2. Então, esse é o nosso M, né? O nosso coeficiente angular. Aí, agora a gente pode colocar naquela, né? Y menos YA vai ser igual a M vezes X menos XA. Lembrando que esse A pode ser qualquer ponto, não é? Pode ser qualquer ponto. Aí a gente pode usar tanto o A como o B. quanto o B. Beleza. Como colocamos o Y do A, vamos usar o A, não é? Vamos usar o A. Então, Y menos o Y do A. 3. 3. Né? É o nosso M agora, que é o nosso M2, vezes o X menos o X do A. Acho que é 2 também, X né? do A, é 2 também. Isso, poderia ter usado do B também, tá? Dá certo do mesmo jeito. A gente vai provar já que dá Y certo. menos 3 é igual. Aqui nós temos uma propriedade distributiva, um chuveirinho. 2. Então, vamos lá. 2 vezes X. 2x. 2X menos 2 vezes 2. 4. Eu sei que só pode ser o A ou o B. E aqui é legal que a gente vê que o nosso Y está isolado, né? Então, vamos fazer a mesma coisa. Vamos isolar, ó. Y é igual a 2X menos 4, e esse menos 3 passa para cá? Mais 3. Mais 3. Y vai ser igual a 2x. Eu devo 4, tenho 3 para pagar. Vai ficar devendo 1. E essa é a equação, então, da reta que passa por aqueles pontos, né? 2x menos 1 é a letra A. Mas aí ficou aquele questionamento. Se usasse o outro ponto, também ia ficar igual? E assim, é só a gente dar uma pensadinha aqui, né? 5 e 3, né? Aí ia ficar y menos 5 igual a 2 vezes x menos 3. Só que 2 vezes 3 dá 6. Dá 6. Menos 6 mais 5 menos 1. Do mesmo jeito. Porque o 2 é o mesmo, né? O coeficiente angular é o mesmo. É a mesma inclinação. Beleza, perfeito. Então vamos mais uma, porque o tempo hoje parece que está querendo correr mais rápido. Né? Vamos lá então, mais uma. Na página não precisou. Mas a pergunta sempre fica, né? Só isso, professor Maurício? Será que é só isso? Vocês viram? Não tem. Lá eu achei assim, as questões lá da aula 36, eu achei elas um pouquinho mais fáceis, assim, mais diretas. Porque essas aqui já estão assim um pouquinho mais aplicadas, né? Geometria analítica. Aí tinha lá a relação de semelhança de triângulos. Mas o interessante é que nós estamos resgatando isso para vocês já há pelo menos 3 meses antes da prova. 4 meses, porque a prova ela antecede a prova do Enem. Eu até tenho uma sugestão, né, que eu conversei com alguns colegas, assim, por que não usar o SAEB como sendo um simulado para o Enem? Passa uma semana antes do Enem, faz um simulado, e todo mundo vai estar motivado, porque eu quero ver se eu estou bom. Eu faço um simulado, então é interessante. Então dá tempo de você relembrar algumas coisas. É preciso isso. Né? Vamos lá, mais um pouquinho e aqui a gente não para. Olha lá, mais uma questãozinha na telinha. Em um concurso público, cuja prova seja composta de 60 questões, o candidato que acertar 42 questões obterá qual percentual de acertos? Não, para. Não. Só uma razão. É uma razão. Uma razão. Mas dá para fazer regra de 3 também. Lembra que razão gera uma fração, né? Que pode ser dada em decimal, porcentagem. Então a gente pode, como é que se diz, desfrutar de vários caminhos aqui, né? Então, a prova composta por 60, o candidato que acertar 42 questões obterá o percentual de acerto. 42 de 60. 42 em 60. Esse aqui é um jeito de fazer. Mas eu sei de uma coisa lá. 42 é 7 vezes 6. E 60 é 6 vezes 10. Dá para tirar os 6. E aí fica 7 sobre 10. Que vira uma porcentagem. Então você está falando de dividir aqui por 6? Dividir por 6, né? Dividir por 6, eu tenho 6 vezes 7, 42. E 6 vezes 10, 60. Então, eu tenho 7 em 10. 7 em 10, se a gente completar com zerinhos aqui, é o mesmo que 70 em 100. Ou seja, 70%. Olha aí os recursos, né? Mas se você quiser dividir 42 por 60, você vai encontrar 0,7. Que vai dar a mesma coisa, 70%. Né? Essa aí foi bem bacana. E quem quiser fazer por regra de 3 também, né? 60%, 60 questões, é o 100%. 42 questões representa X%. Também dá por regra de 3. Uau! Então quer dizer que eu tenho vários caminhos que eu vou chegar na mesma resposta. Você tá vendo? Tá vendo? É só você se dedicar um pouquinho, dar uma atençãozinha. Não precisa ser muito, não. Só um pouquinho. Fácil, né? Facinho. Gostei então, assimilando aí as ideias, temos mais... Só porque você falou que a outra estava mais fácil. Veio uma bem facinha. Veio uma bem facinha, né? Olha aí, legal. Mais uma? Faltam quantas ainda? Essa daqui é a quarta ou é a quinta? Esqueci a quarta, né? Acho que faltam 2, né? Faltam 2, então essa é a quinta. Isso, temos 2 ainda.
Legal? Deu para assimilar bem? Então Bom, vamos. As páginas não estão sendo muito utilizadas, mas a gente. Mas é bom melhor ter. sobrar do que faltar, né? Vamos lá, então. Os olhinhos estão piscando porque a gente tem mais uma questão para analisar. Vamos lá. Agora vem tabela, olha aí. Observe o resultado de uma pesquisa na classe de Júlia. Na classe de Júlia, nós percebemos que nós obtivemos a informação que 18 alunos possuem computador e 12 alunos não possuem computador. Escolhendo um aluno dessa classe ao acaso. Quando ele fala ao acaso, ele está lançando a sorte. Quando lança a sorte, nós temos a chance de alguma coisa acontecer. Tanto é que ele pergunta assim, ó, qual a probabilidade de que ele tenha computador? Então, eu lembro que na aula nós falamos, né, na aula 36, nós falamos sobre probabilidade, não é a chance de alguma coisa acontecer? Nós fizemos uma razão lá. Foi. Então, E aí já vem direto as alternativas, né? Já, direto. Isso, papum. Legal, né? Bem direta também, né? Como foi falado, tem quantos né? alunos? Não, nós fizemos foi a razão, né, dos alunos e o Sim, total. sim. Mas que não era probabilidade mesmo. Mesma de ser coisa, uma mulher. probabilidade de Verdade, evento, verdade. qual é a probabilidade aqui de que tenha computador? Então, primeiro a gente precisa do total, né? Total de alunos da classe. Total de alunos da classe. Vamos lá, vamos ver. Então, o total é a soma aqui, né? De 18 com 12, que é um total de 30, né? 30 Então, alunos. temos um total de 30. E eu quero saber a possibilidade, a chance, né? Quando a gente trabalha com probabilidade, é chance, né? A chance de escolher um aluno ao acaso e esse aluno ter computador. Quais que tem computador aqui? 18. 18, a quantidade de 18. Então, quando a gente fala de probabilidade de um evento acontecer, número de elementos do evento sobre o número de elementos do sistema amostral. Ou seja, a probabilidade de algo acontecer é o que está em análise, que é 18, o 18, sobre o total de chances 30. de que a gente tem. Então, é 18 em 30. E aí vem aquela velha conversa. Não tem essa resposta nas alternativas. Então, eu errei? O que podemos fazer? Simplificar, né? Com certeza. E aqui dá para dividir por 6? Ou melhor ainda, tem mais algum? Deixa eu ver, 6... 18 por 6, 3 vezes 6, 18. Aí vai dar 3, 30 por 6 dá 5. Então é só isso mesmo. Eu acho que é isso, né? Então vamos dividir por 6 o numerador e o denominador. 18 por 6, Dá 3. 30 por 6, dá 5. 5. 3 quintos, ou A letra seja, C. vamos separar aqui um pouquinho para conseguir visualizar, é a letra C. Muito legal essa, né, de probabilidade, a gente consegue ver bem tranquilo, bem facinho, né, como que dar-se a solução. Olha lá, eu gosto muito dessas de razão. É verdade. E assim, é um assunto que tem se repetido muito nas provas, né? Você percebe assim, ele envolve a razão na probabilidade, ele envolve a razão lá na parte... Quando eu faço o comparativo mesmo, de proporção, eu uso a razão quando eu vou fazer essa relação entre semelhança de triângulos. Em quase tudo, eu estou usando razão, proporção, regra de 3. Quer dizer, a matemática básica ela está entranhada nesses assuntos de tal maneira que se eu consigo encontrar e entender, eu resolvo sem nem bater cabeça. Nós não usamos fórmula nenhuma até agora, né? Sim, fórmulas mirabolantes. São algumas regrinhas, algumas práticas. Não, minto. Nós usamos a razão lá, que é o coeficiente angular, o m, e depois a equação da reta. Mas que são equações que eu preciso lembrar. E foram estudadas agora, no terceiro ano. E que o professor disse que dava para fazer por matrizes também. Matrizes né? também, A gente também podia ter isso. montado dessa forma. Beleza. Mas essa aqui de razão, ela é uma questão bem comum, né? Então a gente tem que se apropriar disso. Em cima, no numerador, a gente coloca o que está em análise. E embaixo, o total de possibilidades, tá bom? E aí a gente está trabalhando já as chances de alguma coisa acontecer. É a probabilidade. De maneira bem prática. No numerador, é o que eu quero que aconteça. Vai acontecer o quê? Quero que tenha computador. Então é isso que eu quero. 18. No denominador, o que pode acontecer? Tudo. Pode ter computador e não ter computador. 30 possibilidades. Beleza. Valeu? Finalizando a nossa aula, a última de hoje, mais uma na telinha. Então vem com a gente. Qual é a perguntinha então? Vamos ver. Os mecânicos de um carro de Fórmula 1, durante um abastecimento, perceberam que o tanque tinha 8 litros de gasolina. A bomba injetava 3 litros por segundo. O gráfico abaixo
representa essa situação. Olha lá, o tanque tinha 8 litros, então o gráfico já começa no ponto Com 8, né? E aí vai injetando 3 litros a cada segundo. Então, olha lá, com 1 segundo tinha ali 11 litros, aí com 2 segundos tem 14, com 3... Parece uma função, né, linear. Está crescendo de maneira linear. O que ele quer? O que ele quer saber lá? Vamos lá ver? Vamos lá, tem a perguntinha. A expressão algébrica que representa a função esboçada é... Ele quer a função. Ele quer a função. Ele quer a função. Então, a gente, na verdade, se a gente olhar ali, quando x é 8... Quando x é 0, o y é 8. Então, se a gente substituir, a gente já consegue ver se dá certinho? Pode ver. Às vezes, com uma substituição só não é suficiente, né? Mas aqui a gente tem um ponto aqui, 0 para x. E 8 para y. E 8 para y, né? Então, vamos lá. 0 para x e 8 para y. Ou melhor, 0 para o tempo, né? Isso. Aqui é o tempo e o 8 é o volume, né? Então, vamos ver. Onde a gente substituir tempo 0 e dá 8, tem chance de ser certo, então, né? Só a letra A. Então, se eu fizer 3 vezes 0, 0. E o volume deu? O volume. É o volume, é volume de combustível, tá? Isso mesmo. Se eu fizer aqui 8 vezes 0, vai sobrar 3. Então, tá errado. Fora. 6 vezes 0, 0 sobra 26. 8 vezes 0, 0 sobra 26. Fora. Ixi, tudo fora. Só isso? Então, só fazer a análise aqui de um pontinho, né? Um pontinho estratégico. Então, eu penso que começa a foi muito rápido, tem que fazer outra questão, então. Eu também acho. Acho que essa foi muito essa rápida. Não valeu, essa ficou muito rápida. Aí tem aluno que fala assim, professor, mas e se eu quisesse fazer... Porque tem aluno que gosta de... E se eu quisesse pegar 2 pontos ali e montar a equação? Pode, vai sofrer um pouquinho mais. E assim, uma dica, tá? Para quem for fazer com 2 pontos, para escrever a equação, usa esse ponto 0 e 8. Eu já ia dizer, né? Toda vez usa pontos que estão em cima do eixo. Isso. Ou 0 para x, ou 0 para y. Vai te facilitar muito a vida do que você usar valores diferentes de 0, né? Dá mais trabalho, mas então é possível também. Mas aí a gente olha aí, só usando o 0 para o tempo, aí a gente tem que ver se o resultado deu 8. Isso. Mas tem outro detalhe que eu lembrei agora. Na aula 37... nós falamos de função afim. F de x igual a x mais b. É isso aqui. O B é o ponto de interseção com o eixo y. É onde toca no y, o B. E é o 8. É o 8. Acabou. Só tem uma com 8 no B. Aí, viu? Simples. Só tem uma. Já foi. E aí a gente vai cada vez mais linkando os conhecimentos e dá tudo então, certo. Por isso que tem questão que gasta mais tempo. Mas em compensação. Tem umas que você não gasta tempo. Em contrapartida. Vamos mais uma? Vamos lá? Pra gente essa foi muito rápido, também achei. Rápido. Vamos mais uma, acho que precisa. Vai lá, então, agora falando ainda de gráfico também. O gráfico mostra os gols marcados e os gols sofridos pela equipe P nas 10 partidas do campeonato interno de futebol de um presídio. Analisando-se esse gráfico, é correto afirmar que, nesse campeonato, a equipe P... Aí vamos ver o gráfico, né? Vamos lá. Então temos os gols marcados, que é o tracejado. E os gols sofridos é linha cheia, né? Traço cheio. Então quer dizer que na primeira rodada não teve nem gol marcado, aqui é gol sofrido, já não teve nenhum gol sofrido e teve 2 gols marcados? É isso mesmo. Beleza. Dois gols marcados, tracejado. E nenhum sofrido. Na segunda Aí vamos partida, ver a pergunta? Vamos. A pergunta é analisar cada item, né? Eu gosto dessas. Então, vamos lá? Teve somente 2 empates? Vamos dar uma olhada nos empates? No empate, gol marcado e gol sofrido é igual, né? É igual, mesma coisa. Vamos ver, teve algum lugar que teve... Tem na terceira. A terceira tá igual? Tá igual. Terceira tá igual. Tá igual. E aqui também tá igual. Na 7ª. E cadê... Aqui, na 9ª também tá igual. Tá igual, 0x0. Aqui é 0x0. 0x0, é verdade. Então são 3. Então, aqui 2x2 e aqui 3x3, né? Isso. Então foram 3 empates. Lá foi só 2. Foi só 2. Então não, né? Tá então fora. Vamos dar uma marcadinha. Não sofreu gols somente em 3 partidas? Não sofreu gols, não tem que contar no 0. Não sofreu, vamos ver. Não sofreu gol. Gols sofridos é a linha contínua. Aqui não sofreu. Ali no 8º também não. Aqui também não, aqui também não e aqui também não. Não, então em 4 partidas. 4. Não foi em 3. Não. Então não serve. Teve mais derrotas do que empates? Para ter mais derrotas do que empates, o gráfico tem que estar alinhado lá nos gols marcados,
Não, mais derrotas ou mais vitórias? Teve mais derrotas. Teve mais derrotas do que empates. Então, os empates têm que ser mais, né? A gente já viu que empates temos 3 vezes, né? Mas aqui, cadê? Aqui, gols marcados, né? Aqui foram quantos gols marcados? As derrotas é quando nós temos mais sofridos do que marcados. Então, a linha cheia tem que estar acima da linha tracejada, que é o caso daqui, né? Ó, que é o caso aqui tá igual a empate, aqui também 2, aqui não, aqui é empate, aqui não. Então 2. E quantos empates a gente tinha falado que tinha? Aqui empate? Aqui empate. Foram 3 empates, e aqui, né? empate. E aqui empate. Então, não. Não. Não houve mais derrotas, houveram mais empates. Isso. Vamos lá. Marcou 2 gols a mais que o adversário somente na 6ª partida? Vamos ver, 2 gols a mais. Temos que analisar aí, vamos lá. 2 gols a mais, cadê? Aqui ficou, aqui, cadê? Aqui foi 2 a mais. Aqui 2 a mais, é verdade. Mas ele tá perguntando de... Somente na 6ª, marcou 2 gols a mais. Não, aqui 2... Marcados mais, isso, tá certo. Então ali não, cadê a 6ª? Na 6ª é verdade? Na 6ª ficou 1 e 3, tem 2 gols a mais, né? Mas beleza. A pergunta é se é somente na 6ª, né? Então não, né? Porque na 1 a gente já viu que tem, ó. Isso. Aqui tem 2 a 0. Aqui também, ó, 1 e 4, aqui tem mais de 2, 3 é mais de 2. Aqui, ó, gols, aqui foi sofrido, aqui sofreu mais. Não. Aqui também, aqui tá invertido. Aqui tá invertido. É o contrário, né? Aqui marcou mais, não é, ó? Isso aqui marcou foi muito mais. Mas a pergunta é, né? Marcou 2 gols a mais que o adversário. E esse somente tá fora, né? Na 6ª, porque não? Porque lá na 7ª, a 7ª ou na 8ª? Tem também. Marcou em média 1,7 gol por partida? Nem vou fazer esse cálculo, porque já eliminei tudo. Eliminou as outras que eram mais conceituais. Isso. E esse que é de cálculo, a gente já marca aí como resposta correta. Análise de gráfico. Olha, essa questão aqui... Boa, hein? E essa questão aqui tá muito boa, sabe por quê? Porque essa nova banca do Enem... Essa banca que voltou, na verdade não é nova, né? Porque eu acho que deve ser um combinado, porque exatamente 5 anos depois a FGV sai e ela volta. Então deve ser algum combinado de 5 em 5 anos fazer esse rodízio. Para não ter também ali um monopólio muito grande. Um vício, né? Isso. Mas aqui, essa questão muito boa de interpretação gráfica. Isso tem muito no Enem, tem muito no no Saeb, então vamos nos preparando, certo? Beleza. Brincando com os números? Bora ver? Não brincando com os números, a pergunta é... Olha lá, na telinha. Então, movimente um único palito e torne a igualdade verdadeira. 5 mais 7 é 2? Não. Só que não. Mas a gente movimentando um palito apenas, essa igualdade se torna verdadeira. Sério? Qual palito é preciso ser movimentado para que isso se torne verdadeiro? Pode movimentar em todos os sentidos, tá? Vamos conversar aqui um pouquinho já com a nossa... Pode movimentar na operação, pode movimentar no número, pode movimentar os números antes da igualdade, no primeiro membro, depois da igualdade. Então, assim, a movimentação pode ser em todo momento, em todo lugar, mas é movimento só um palito e vai ter uma igualdade verdadeira. E o número tem que ter a mesma estrutura, tá? O número tem que ter a mesma estrutura. Sim, os números são aqueles de dígito de calculadora. Isso. Né? Peraí. E aí? E aí, Renan? Renan, qual o palito que deve ser movimentado aí, Renan? Para ficar verdade isso aqui. Né? Pode trocar de posição os números? Pode. Pode subir um palito dali? Não. Movimentar. Não é retirar. Pera, olha direitinho. Tá aí, ó, a operação 5 mais 7 igual a 2. 5 mais 7 é 12. Só um palito. Só um. Movimentar um palito. Um só. Tá com vocês! E a gente vai finalizando mais uma aula de Saeb, bem legal essa, né? Com mais questões que foram trabalhadas com vocês. E aí vocês vão cada vez... Eu acho que eles vão ficando cada vez mais animados, porque eles estão vendo que não é difícil, né? Eles vão assim, não, eu quero fazer essa prova. Fazer logo essa prova, que eu quero gabaritar tudo mesmo e já... Imagina só, sair da escola,
Aí, de repente, a diretora te liga, né? Falando assim, ei, parabéns, a tua turma foi destaque no Saeb. Né? Ei, vai ser show. Ó. Show. Então vamos acabando por aqui a nossa aula, né? Finalizando, mas já a gente vem com mais situações aí de revisão e atividades de sala e mais umas questõezinhas do Saeb pra gente resolver junto com vocês, tá bom? Até lá!